Reconhecida como a série animada de comédia americana mais longeva de todos os tempos, Os Simpsons também se destacou ao longo dos anos por outro motivo curioso. O desenho é famoso por sua impressionante capacidade de prever eventos que parecem desafiar o tempo. Desde a ascensão de Donald Trump à presidência até a fusão entre Disney e Fox, a produção tem surpreendido o público com acertos que beiram o sobrenatural, como se suas histórias fossem uma janela para o futuro. Agora, com a chegada de 2025, os fãs estão cheios de expectativa e curiosidade para descobrir quais acontecimentos os excêntricos moradores de Springfield podem ter antecipado desta vez. O que eles previram para o novo ano? Será que essas previsões podem influenciar o nosso futuro de alguma forma? Fique atento e prepare-se para se surpreender com as novas profecias de Os Simpsons para 2025. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Um desastre ambiental de proporções gigantescas. Uma das previsões mais esquecidas de Os Simpsons, com certeza, é o alerta de um iminente desastre ambiental de grande escala. Essa previsão foi vividamente retratada no filme Os Simpsons, de 2007. Se você não lembra, no filme Springfield passa por uma catástrofe ecológica que leva o governo a colocar a cidade inteira em quarentena sob uma enorme cúpula de vidro. Isso te lembra alguma coisa? Embora o filme não especifique uma data para esse evento, a mensagem é clara. A negligência ambiental descontrolada pode levar a sérias consequências. Dada a frequência crescente dos desastres relacionados ao clima, é difícil não se perguntar se esse cenário fictício pode se tornar assustadoramente real. Talvez no próximo ano? Sem dúvida, o ano de 2024 teve uma série de desastres ambientais devastadores em todo o mundo. Começando pelos Estados Unidos, os eventos climáticos custaram ao governo mais de 15 bilhões de dólares em danos. Alguns exemplos são as destrutivas tempestades de granizo no Texas e no Colorado, os graves impactos de tornados e as ondas de calor recordes em Porto Rico e nas Ilhas Virgens. Bem-vindos de volta. Muitos porto-riquenhos estão lidando com calor extremo. Estamos falando de sensações térmicas que atingem até 51 graus Celsius. Cada um desses eventos contribuiu para os danos contabilizados em 2024, mas não são apenas esses desastres que os Estados Unidos enfrentaram. Também houve incêndios florestais catastróficos na Califórnia e em Oregon, que devastaram milhares de metros quadrados de terra, condições de seca no Sudeste e enchentes no Centro-Oeste. Tem sido um desastre atrás do outro nos Estados Unidos. E por mais horrível que isso possa parecer, o país não é o único a enfrentar desastres ambientais. Aparentemente, outras regiões como o sul da Europa e partes da Ásia enfrentaram a mesma situação, levando a milhares de mortes e muito mais danos à infraestrutura do que os governos conseguiram contabilizar. De fato, esse é um cenário preocupante que mostra o estado do nosso planeta, algo que os Simpsons já sabia muito bem há um bom tempo. Como as coisas estão, os cientistas alertam que sem uma ação global coordenada, esses desastres frequentes estão fadados a convergir para uma catástrofe ainda maior. Mas o susto aqui é que pode ser tarde demais para lidar com isso. Com esses desastres já agravados em 2024, talvez tenhamos que esperar pelo pior no ano de 2025. A questão aqui é se também podemos construir uma cúpula, ou algo parecido, para proteger o mundo. O que você acha? Parece ridículo, mas muitas das previsões de Os Simpsons também pareciam assim até que se tornaram uma realidade. A colonização de Marte. Esta previsão de Os Simpsons é uma das previsões mais aguardadas por muitos. Ela envolve uma cena no episódio 16 da temporada 27 em que Lisa fica interessada em se inscrever para a missão Mars One, o que deixa sua família muito preocupada. Como eles não conseguem convencê-la a desistir da ideia, Marge se junta a Lisa e elas se tornam as únicas restantes no programa. Depois, o que torna as coisas interessantes é quando o episódio avança rapidamente para 35 anos depois, mostrando Marge e Lisa vivendo em Marte. Normalmente, esse tipo de sonho pareceria fora de alcance, mas com Elon Musk na vanguarda da exploração espacial, este episódio de Os Simpsons está começando a se materializar muito mais rápido do que poderíamos imaginar.
De fato, a empresa SpaceX, de Elon Musk, sempre teve o mesmo foco durante toda a última década: a colonização de Marte. Isso se tornou público quando ele anunciou a iniciativa no Congresso Internacional de Astronáutica em 2016. Para um projeto que parecia bastante duvidoso, Elon Musk propôs resolver as dúvidas enviando entregas de carga para Marte. A missão ainda não foi concluída, mas isso não muda o fato de que a SpaceX fez bastante progresso. Tendo uma ideia do terreno e uma visão geral do planeta, ela está um passo à frente para realizar as missões de transporte de carga até Marte, no primeiro trimestre de 2025. Esta seria uma grande conquista para a humanidade. No entanto, este é apenas um objetivo primário para a SpaceX de Elon Musk. O objetivo principal é enviar humanos para Marte e colonizar o planeta, e é provável que isso aconteça em 2025. O próprio Elon Musk disse isso no início do festival Start Me Up HK, em Hong Kong. Ele disse que nossa própria sobrevivência como seres humanos depende de irmos a Marte. Acabou de pousar com sucesso sua missão mais ambiciosa a Marte após uma viagem de 7 meses pelo espaço. O rover chamado Perseverance sobreviveu a um mergulho perigoso em alta velocidade pela atmosfera marciana. Nas palavras dele, assim como você faz backup do seu computador, nós deveríamos fazer backup da vida também. Aparentemente, enquanto o bilionário estava falando com um dos mediadores da mesa no festival, ele também deu a entender que as missões humanas devem começar em 2025, apesar das dúvidas sobre as capacidades técnicas e financeiras da empresa de colonizar o planeta. Na verdade, a missão já está em andamento. Os investimentos recentes da Elon foram todos para gerar a receita necessária para a realização desta missão. Mas quando você finalmente ver humanos em Marte, lembre-se que os Simpsons previram isso antes de todo mundo. Boicote da energia limpa. Você deve saber que o mundo está lentamente fazendo uma transição para a adoção completa de veículos solares e elétricos. Bem, parece que nem todo mundo está animado com essa mudança. Uma demonstração bem marcante disso pode ser vista no episódio recente de Os Simpsons chamado Caminhos da Glória. Neste episódio, Lisa Simpson, que por acaso é uma inventora renomada, constrói um veículo movido à energia solar que ela usa em uma competição. Quando ela está prestes a vencer por apenas alguns centímetros, um dirigível da Duff bloqueia o sol e reduz sua velocidade a 0 antes dela cruzar a linha de chegada. É claro, a situação faz as pessoas da cidade rirem da sua invenção como se fosse um fracasso. Normalmente essa cena poderia ser facilmente esquecida, mas, quando devidamente observada em um contexto mais amplo e lembrando da capacidade de Os Simpsons de prever eventos futuros, simplesmente não podemos fechar os olhos para como isso pode se relacionar com um possível evento que ocorreria em 2025. Ao que parece, enquanto empresas como a Tesla continuam a construir veículos elétricos e movidos à energia solar, grandes empresas petrolíferas como a ExxonMobil não estão realmente entusiasmadas, e é fácil perceber o porquê. Conforme estes novos veículos passam a circular nas estradas, as vendas de petróleo diminuem drasticamente, levando estas empresas a ficar sem clientes. Porque as empresas sabem das possíveis consequências, há muito tempo elas procuram falhas em veículos elétricos ou movidos à energia solar. As montadoras de todo o mundo estão correndo para produzir um futuro livre de combustíveis fósseis, mas o carro elétrico do amanhã é tudo menos tradicional. Este é o futuro. Conheça o Aptera, um veículo elétrico de 3 rodas que pode funcionar com a energia do sol. Se encontrassem falhas nos veículos elétricos, elas poderiam usar isso para influenciar a compra de automóveis a seu favor. Para se ter uma ideia de como elas estão desesperadas, houve até uma época em que uma subsidiária da ExxonMobil, a Mobil Oil, lançou uma campanha publicitária contra os veículos elétricos. O anúncio dizia: liberdade significa não estar preso a um cabo. Desconecte-se e sinta-se livre. Imagine só isso. Com a adoção global dos elétricos já ultrapassando 10 milhões, a ExxonMobil está começando a fazer mais do que campanhas publicitárias. Planejando impedir a adoção desses veículos, eles traçaram algumas metas para o ano de 2025 com o objetivo de reconquistar a confiança dos clientes. Uma delas é procurar um meio de reduzir a pegada de carbono da empresa e investir em alternativas menos poluentes. Enquanto isso, eles ainda trabalham nos bastidores fazendo lobby contra leis que promovam melhorias da infraestrutura necessária para os veículos elétricos e políticas regulatórias que favorecem a energia renovável.
Em vários estados americanos, a Exxon e outros grupos apoiados pela indústria do petróleo até fizeram parcerias com organizações como o Instituto Americano de Petróleo para se opor aos planos de expandir as estações de carregamento de veículos elétricos. Isso é bem parecido com colocar seu próprio dirigível Duff para tapar o sol e fazer as pessoas pensarem que os veículos elétricos e solares são um fracasso. Com tudo isso, podemos ver um impacto significativo em 2025. E se isso acontecer, os Simpsons já tinham previsto. Carros voadores. E falando em automóveis, há também uma chance de que veremos carros voadores em 2025. Sim, você ouviu direito. Estamos falando de carros voadores de verdade. Uma amostra perfeita dessa previsão apareceu no episódio de 1992 intitulado O Mundo de Comichão e Coçadinha. Neste episódio, Bart e Lisa puderam ver seu futuro graças a uma máquina que o professor Frank inventou. No entanto, o futuro de Bart não era nem um pouco interessante comparado ao de Lisa. Aparentemente, no futuro de Bart, ele acabou gastando todas as suas economias só para conseguir um desses carros voadores, pois ele era visto como uma forma de locomoção normal na época. Imagine como a Marge deve ter ficado furiosa. Mas não estamos aqui para questionar as escolhas comicamente ruins de Bart. O que você deve reparar neste episódio é na presença de carros voadores. Se estivéssemos falando da possibilidade de vermos carros voadores, digamos, talvez uma década atrás, muitos teriam rido da ideia ou mesmo achado ela ridícula. Até mesmo hoje em dia, para muitos isso é algo bem improvável. Mas e se disséssemos que podemos ver carros voando pelos ares ainda em 2025? Ainda não acredita? Bem, esta empresa conhecida como Samsung Sky entrou no jogo para fazer o inacreditável acontecer. O revolucionário Switchblade da Samsung Sky está em uma missão para revolucionar o transporte desde 2008. Seu objetivo sempre foi combinar a conveniência de um carro com a velocidade e a funcionalidade de uma aeronave. Os testes e experimentos estão em andamento nos bastidores há anos, e agora eles estão finalmente prontos para lançar seus carros esportivos voadores ao público em 2025. Para se ter uma ideia do quanto as pessoas estão animadas com esses carros que estão prestes a tomar as estradas, já existem mais de 1.600 encomendas de pré-venda para todo o mundo, e o número continua a aumentar pouco a pouco. Segundo nossa estimativa e também dos Simpsons, no momento em que o carro for oficialmente lançado, ele rapidamente se tornará tão popular que você verá esse modelo nos céus enquanto anda por aí. Ao dar uma estimativa sobre o que esperar, a empresa disse que o veículo é uma máquina híbrida de 3 rodas que é capaz de se transformar de um carro em uma aeronave em menos de 3 minutos. A Samsung também disse que ele pode atingir velocidades de até 200 km por hora na estrada e voar nos céus a 257 km por hora. Como se isso não bastasse, o carro deve caber em qualquer pequena pista de pouso e qualquer garagem. Muito legal, certo? Em poucos meses, não teríamos que nos preocupar mais em tentar driblar o congestionamento. Claramente, esta é uma das notícias mais emocionantes dos últimos tempos, e aposto que você não esperava por ela. Embora você talvez nunca tenha imaginado a possibilidade de carros voadores, os Simpsons fizeram exatamente isso. Nosso conselho: é melhor guardar cerca de $200 mil para o carro que está chegando, pronto para dominar os céus. Você definitivamente não quer acabar igual ao Bart. Seria uma pena. Qual das previsões de Os Simpsons você acha que vai acontecer em 2025? E quando você acha que ela vai acontecer? A queda de George Clooney. Ultimamente, os Simpsons têm retratado o ator George Clooney sempre como um artista decadente que perdeu seu charme e fama, limitado a fazer filmes de baixo orçamento e lutando para permanecer relevante. Essa breve cena era para ser uma piada, mas ao longo do tempo, os fãs começaram a se perguntar se há algo mais. Surpreendentemente, à medida que entramos em 2024, essa previsão parece ter um fundo de verdade. George Clooney, conhecido por seus papéis em filmes de sucesso e seu status como um ícone de Hollywood, se afastou dos holofotes nos últimos anos. Embora Clooney ainda seja respeitado e admirado, sua carreira de ator tomou um rumo mais tranquilo, com menos papéis significativos e mais foco na direção, produção e esforços filantrópicos. Essa mudança em sua carreira reflete a queda da fama que os Simpsons previram, mas o que torna essa previsão intrigante é a estranha precisão com que a série animada previu outros eventos antes disso. A carreira de Clooney não é tão ruim, brincou o programa, mas a ideia de uma estrela tão querida desaparecendo dos holofotes
parece estranhamente familiar no contexto das bizarras previsões da série. Holograma assume o controle. Em 2025, uma das previsões mais fascinantes de Os Simpsons está se tornando realidade. Trata-se da ideia de hologramas tomando conta de vários aspectos de nossas vidas. Essa ideia foi mencionada pela primeira vez em um episódio de 1995, chamado Homer o Grande. Neste episódio, Homer se junta a uma sociedade secreta chamada Ordem dos Lapidários. Ah, está aqui, a Ordem dos Lapidários. É isso, meu passe de entrada. Eles têm que me deixar entrar se eu for filho de um membro. No grupo, ele é tratado como VIP e chega até mesmo a encontrar uma versão holográfica futurística de si mesmo. Avançando para 2025, os hologramas não são mais apenas um efeito curioso da ficção. Eles estão se tornando uma parte real de nossas vidas diárias. Empresas como a Microsoft estão desenvolvendo as lentes HoloLens, que são como uma combinação de fone e óculos de realidade mista. A realidade mista nos permite encontrar novas maneiras de nos expressarmos criativamente e também de resolver problemas de forma criativa. O aparelho combina conteúdo digital com o mundo natural usando realidade aumentada. Ele tem lentes transparentes que projetam imagens holográficas na visão do usuário. Isso permite que os usuários interajam com objetos físicos e virtuais ao mesmo tempo. E se você acha que eles estão querendo substituir as interações da vida real, você pode estar certo. Por exemplo, as empresas estão usando esses hologramas para lançamentos de produtos virtuais e eventos promocionais. Em alguns lugares, representantes holográficos de atendimento ao cliente respondem a perguntas e resolvem problemas. Mas o que é particularmente intrigante é como os Simpsons conseguiu prever essa tendência décadas atrás. Agora, que os hologramas tornaram-se mais sofisticados e difundidos, parece que o programa estava à frente de seu tempo, prevendo um futuro onde os mundos digital e físico se fundem perfeitamente. Disney compra a 20th Century Fox. Em 2024, uma das previsões mais intrigantes de Os Simpsons se tornou realidade com a Disney adquirindo a 20th Century Fox. Essa previsão apareceu pela primeira vez no episódio Bart no Futuro, de 1999. Nesse episódio, Lisa Simpson, que no futuro é uma adulta e a presidente dos Estados Unidos, menciona que seu governo está lidando com as consequências da compra da 20th Century Fox pela Disney. Na época, a aquisição da Fox pela Disney parecia uma ideia absurda, mas em 2017 ela se tornou realidade. A Disney anunciou que comprou a maior parte dos ativos da 20th Century Fox por 71,3 bilhões de dólares. Isso incluiu estúdios de cinema famosos, redes de TV e um tesouro de franquias populares. O acordo, que foi finalizado em março de 2019, significava que a Disney era agora a proprietária de franquias icônicas da Fox, como Os Simpsons, Avatar e X-Men. A previsão de Os Simpsons foi impressionante porque mostrou como a série frequentemente mistura humor com previsões do futuro surpreendentemente precisas. A menção de Lisa sobre a aquisição da Fox pela Disney foi mais do que apenas uma piada. Ela sugeria a possibilidade de uma consolidação significativa no mundo do entretenimento muito antes dela acontecer. Essa compra reorganizou a indústria, combinando os grandes catálogos de conteúdo da Disney e da Fox. O resultado foi uma nova potência de mídia e entretenimento. Ao prever essa significativa fusão na indústria da mídia, o programa novamente provou seu talento para antecipar tendências e eventos futuros. O apocalipse da inteligência artificial. A previsão de Os Simpsons sobre um apocalipse causado pela inteligência artificial, mais conhecida como IA, chamou muita atenção em 2024. Em um episódio de 1994 intitulado Casa na Árvore dos Horrores 5, a série animada narra uma trama assustadora, onde as tentativas de Homer de criar um novo robô de inteligência artificial levam ao caos. Sua IA, originalmente projetada para ajudar, rapidamente se voltou contra os humanos, uma reflexão sobre os medos de que essa tecnologia saia do nosso controle. Esse enredo era pura ficção, mas ressoou com preocupações do mundo real. Avançando para 2025, a IA se tornou um assunto importante na tecnologia e na mídia. Com avanços na IA, de bots a algoritmos complexos, surgiu também um debate crescente sobre os possíveis perigos dessa inovação. Alguns temem que, à medida que a IA se torna mais avançada,
Isso pode levar a consequências imprevistas se o processo não for cuidadosamente gerenciado. O episódio de Os Simpsons exagera com humor esses riscos, mostrando um mundo onde a IA se torna uma força rebelde que controla e ameaça a humanidade. Embora a IA não ameace nossa existência a esse ponto, a possibilidade dela nos prejudicar captura um aspecto real das discussões em andamento sobre ética, segurança e regulamentação da inteligência artificial. Vamos para a próxima previsão, que causou uma grande polêmica. Candidatura de Trump em 2024. Os Simpsons acertaram mais uma previsão com sua cena da candidatura presidencial de Donald Trump em 2024. Em 2015, foi exibido o episódio intitulado Queimaduras e Abelhas. Nele, uma reviravolta chocante na trama. Lisa Simpson aparece lendo uma manchete de jornal do futuro sobre Trump concorrendo à presidência novamente em 2024. Isso parecia uma piada absurda na época, já que Trump ainda estava em seu primeiro mandato. Mas avançando para 2025, a tentativa de reeleição de Trump se tornou realidade. A previsão deste episódio provou ser misteriosamente precisa. Trump, que serviu como o 45º presidente entre 2017 e 2021, anunciou sua campanha para um segundo mandato. O momento e a precisão desta previsão deixaram muitos espectadores impressionados. Vencedor do Prêmio Nobel. Em mais uma demonstração da estranha habilidade de prever o futuro, o episódio Lisa a Cética, de 1994, mostra uma previsão fascinante envolvendo o Prêmio Nobel. No episódio, Lisa e seus amigos dão seus palpites sobre quem seriam os vencedores do Prêmio Nobel. Um dos nomes mencionados é o de Bengt Holmström, um economista da vida real. Esta previsão foi incrivelmente precisa, já que Bengt Holmström e outro economista chamado Oliver Hart ganharam o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas. O trabalho de Holmström sobre a teoria dos contratos, que trata de como os contratos e incentivos moldam o comportamento na economia, foi reconhecido por seu profundo impacto na área. Este episódio foi ao ar 20 anos antes de Holmström ganhar o Nobel, tornando-se um exemplo impressionante do poder de previsão do programa. O filme da Barbie e a prisão de Trump. Os Simpsons acertaram mais uma vez com duas previsões notáveis que se tornaram realidade em 2024: o lançamento do filme da Barbie e a prisão de Donald Trump. Anos antes da estreia da Barbie no cinema se tornar realidade em 2023, os Simpsons fizeram uma previsão misteriosa. Em um episódio de 2007 chamado Queimaduras e Abelhas, o programa mostrou uma cena em que o personagem Martin Prince é visto com um pôster do filme Barbie. Foi uma referência breve e curiosa, mas previu o filme exato que faria sucesso nos cinemas mais de uma década depois. Então veio outra previsão de cair o queixo. No mesmo episódio de 2015, o programa incluiu uma trama onde Donald Trump enfrenta problemas com a lei. O episódio retrata uma reportagem fictícia sobre a prisão de Trump, o que parecia pura sátira na época, mas em 2024 virou realidade. Trump enfrentou problemas legais que levaram à sua prisão. Ambas as previsões se concretizaram de maneiras que deixaram muitos espectadores surpresos. O filme da Barbie chegou aos cinemas e tornou-se um fenômeno de popularidade enquanto a prisão de Trump cumpria a narrativa do episódio. O colapso da economia da Grécia. Em um exemplo fascinante de Os Simpsons aparentemente prevendo eventos do mundo real, o episódio The Simpsons Guy apresenta um enredo sobre os problemas econômicos da Grécia muito antes deles se tornarem um assunto nas notícias. O episódio, que foi ao ar em 2014, é um crossover com a série animada Uma Família da Pesada. Neste episódio, Homer e sua família viajam para a Grécia. O episódio retrata comicamente o país como em apuros financeiros, com piadas sobre os problemas econômicos da Grécia. O retrato do episódio, embora exagerado pelo efeito cômico, foi estranhamente oportuno quanto à crise econômica na vida real que a Grécia enfrentou logo depois. Não é novidade que a Grécia passou por uma grave crise financeira com altos níveis de dívida e instabilidade econômica. A crise levou ao desemprego generalizado, medidas de austeridade e desafios financeiros significativos para o país. A situação atraiu a atenção global enquanto a Grécia lutava para pagar suas dívidas e minimizar as consequências na zona do euro. No entanto, uma coisa é clara:
A previsão precisa deste episódio sobre os problemas econômicos da Grécia é outro exemplo de como os criadores do programa parecem ter uma capacidade surpreendente de antecipar eventos futuros, até mesmo quando o assunto são finanças globais. Corretor automático falha. Essa previsão vem de um episódio de 1994 intitulado Lisa, a Rainha da Beleza. Neste episódio, Lisa Simpson participa de um concurso de beleza. Ela usa um dispositivo chamado The Simpsons Touch, uma espécie de dispositivo de tela sensível ao toque. Em uma cena, Lisa tenta enviar uma mensagem do aparelho, mas ela fica hilariamente confusa, transformando suas palavras em algo completamente diferente. Esta cena é uma visão engraçada de como a tecnologia pode atrapalhar tarefas simples como enviar mensagens. Voltando para o século XXI, os recursos de correção automática em smartphones se tornaram uma parte significativa da vida cotidiana. A correção automática foi projetada para corrigir erros de digitação, mas muitas vezes produz resultados engraçados, incorretos ou simplesmente confusos. As pessoas compartilham inúmeras histórias engraçadas e capturas de tela mostrando falhas na autocorreção, onde as mensagens se transformam em frases bizarras e nada intencionais. Embora o programa não tenha previsto a autocorreção em si, ele antecipou o potencial humorístico da tecnologia, falhando em cenários cotidianos. Censura do Davi Michelangelo. Em uma reviravolta surpreendente, os Simpsons parecem ter previsto um debate polêmico sobre a censura de obras de arte famosas. O episódio em questão é Queimaduras e Abelhas, de 1992. Neste episódio, a cidade de Springfield debate se deve censurar a icônica estátua Davi, de Michelangelo. Mais de 1 milhão de pessoas visitam a estátua de Davi todos os anos. É a peça mais icônica em um dos museus mais visitados de Florença. A trama gira em torno do Sr. Burns, que decide patrocinar uma nova exposição no Museu de Springfield. Ele escolhe o Davi de Michelangelo, mas os moradores mais conservadores da cidade exigem que a estátua seja coberta por causa de sua nudez. Voltando para o presente, controvérsias semelhantes ocorreram globalmente. Em 2024, houve debates sobre se as exibições públicas do Davi de Michelangelo deveriam ser censuradas ou alteradas para se adequarem às sensibilidades modernas. Esse debate geralmente gira em torno do pudor e dos valores culturais, refletindo o cenário fictício de Os Simpsons. Ataque do Tigre de Siegfried und Roy. Em uma reviravolta que deixou muitos surpresos, os Simpsons parecem ter previsto o famoso ataque do tigre da dupla Siegfried and Roy, anos antes dele acontecer. Essa previsão é um dos exemplos mais assustadores e intrigantes do poder da série de aparentemente prever eventos da vida real. Em 1993, os Simpsons exibiram um episódio chamado Como Aprendi a Gostar do Jogo Legalizado. Neste episódio, o Sr. Burns constrói um cassino em Springfield e contrata uma dupla de mágicos alemães, Gunther e Ernst, que se parecem muito com os ilusionistas da vida real Siegfried und Roy. Durante sua apresentação, um dos mágicos é atacado por um tigre branco. E se eu te dissesse que essa cena reflete um evento chocante da vida real que aconteceu anos depois? Durante uma apresentação ao vivo em Las Vegas, a apresentação de Siegfried und Roy tomou um rumo dramático quando Roy foi atacado por um de seus tigres brancos. O ataque foi grave e quase acabou com a vida de Roy, fazendo manchetes ao redor do mundo. A semelhança entre o ataque fictício no episódio e o incidente da vida real foi bizarra, gerando polêmica entre fãs e críticos. Seleção masculina de curling dos Estados Unidos ganha o ouro. Novamente, os Simpsons parecem ter previsto um momento significativo no mundo dos esportes com seu episódio de 2010, Garoto Conhece Curling. Neste episódio, Homer e Marge integram um improvável time de curling e ganham a medalha de ouro nas Olimpíadas, com a Suécia levando a prata. Então chegamos às Olimpíadas de Inverno e a verdadeira equipe masculina de curling dos Estados Unidos alcançou uma vitória impressionante que fez os fãs se lembrarem deste episódio. Liderados pelo capitão do time, John Schuster, a equipe dos Estados Unidos ganhou a medalha de ouro, enquanto a Suécia conquistou a prata, assim como o programa havia retratado. O episódio retratou a vitória de Homer e Marge como uma reviravolta inesperada e dramática, assim como a vitória do time dos Estados Unidos foi surpreendente também. Antes das Olimpíadas, o curling não era um ponto forte dos Estados Unidos,
e muitos tinham baixas expectativas para seu desempenho. O enredo do programa, sobre um time com poucas chances vencendo contra todas as probabilidades, captura o que realmente aconteceu no mundo real. O programa continua a ser divertido, mas um tanto bizarro nas suas previsões. Colonização de Marte. No episódio de Os Simpsons, Homer Astronauta, Homer Simpson se torna um astronauta e acaba em uma missão espacial. O episódio, exibido em 1994, faz brincadeiras com a viagem espacial e sugere uma futura colonização do espaço. As aventuras de Homer no espaço pareciam uma fantasia distante naquela época, mas este episódio reflete os desenvolvimentos da vida real na exploração espacial. Nos últimos anos, a ideia de colonizar Marte passou da ficção para uma discussão científica séria. Empresas como a SpaceX, liderada por Elon Musk, estão trabalhando em tecnologia para enviar humanos a Marte e estabelecer uma colônia lá. A ambição de fazer de Marte um novo lar para a humanidade capturou a imaginação de cientistas, engenheiros e entusiastas do espaço. Embora seja cômica, a representação das missões espaciais no programa explorou a fascinação do mundo real pela exploração de novas fronteiras. À medida que os planos de colonizar Marte na vida real se tornam mais concretos, é impressionante como esses desenvolvimentos ecoam a abordagem cômica do programa sobre a exploração espacial. Essa conexão entre ficção e realidade continua a surpreender os fãs do programa e cientistas também. Controle mental induzido pela música. O episódio de Os Simpsons, Operação Springfield, exibido em 1996, apresenta uma trama humorística sobre a música ser usada para controle mental. No episódio, uma banda de rock usa um tocador de música como um dispositivo de controle mental, uma visão cômica do poder da música. No entanto, desenvolvimentos recentes em tecnologia e psicologia fazem essa ideia parecer surpreendentemente relevante. O impacto da música em nossas emoções e comportamentos foi bem documentado. Estudos revelam que músicas específicas podem mudar nosso humor, melhorar o foco ou influenciar nossas escolhas. Esse fenômeno é utilizado em várias áreas, como marketing e terapia, onde a música ajuda a guiar nossas respostas emocionais e decisões. Os avanços tecnológicos impulsionaram esse conceito. A neurotecnologia, que envolve a manipulação da atividade cerebral por meio do som e outros estímulos, está progredindo. Embora ainda não seja possível controlar os pensamentos diretamente, está claro que a música e o som afetam significativamente nosso estado mental. Os Simpsons já haviam imaginado com humor um futuro onde a música poderia ser usada para o controle mental, e esta previsão reflete as pesquisas do mundo real sobre esses avanços tecnológicos. O que você acha dessas estranhas previsões de Os Simpsons? Deixe um comentário com sua opinião. Gostaríamos de saber. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.